É nosso convidado esta noite, João Bento, que é o presidente da Cotec. Boa noite, Sr. Professor. Obrigado por ter vindo ao Grande Jornal. Temos estes dados das exportações, cresceram 4,6%, uma redução, ou se quisermos, um abrandamento relativamente a 2012. O que é que isto significa? Que há aqui apenas um abrandamento em relação ao resultado homólogo ou há uma tendência de redução das exportações que se vai manter? Bom, penso que é prematuro concluir em qualquer dos sentidos, na medida em que, para já, objetivamente o que temos é uma redução do resultado homólogo, mas não vejo com isso nenhum sinal que possa ser entendido de forma menos positiva. As exportações portuguesas têm estado a crescer a um ritmo muito considerável e, de algum modo, a sustentar a retoma do crescimento e, portanto, não deixa de ser um bom sinal continuarem a crescer, ainda que a um ritmo mais baixo. Este crescimento das exportações não pode ser considerado, enfim, um pouco artificial, no sentido em que uma boa parte delas depende, cerca de metade, segundo os dados do INE, depende do mercado de combustíveis e também dos lubrificantes. Bom, em boa verdade, temos o efeito da entrada em funcionamento da refinaria integrada da Galp com o PAR, o pacote de Matosinhos Sines, que terá certamente alguma influência e, portanto, é legítimo ler os dados dessa maneira, mas não deixa de ser também verdade que o conteúdo tecnológico das nossas exportações tem vindo a aumentar e, portanto, digamos que ler apenas dessa maneira seria talvez extrair o aspecto menos positivo. Eu digo isto porque a chamada dinâmica exportadora, o motor da economia portuguesa, assenta basicamente numa única empresa ou numa grande empresa, num mercado que está exposto à grande volatilidade dos preços. Penso que talvez possa considerar excessivo afirmar que depende essencialmente dessa grande empresa e das exportações da Galp. Há um contributo importante, como disse bem, da exportação dos produtos refinados, mas há muitos outros setores da economia portuguesa em que as exportações se começam a comportar e, aliás, assiste-se a uma tendência progressiva, mesmo em anos em que o esforço em investimento, em investigação e desenvolvimento e inovação, o esforço de investimento nesse sentido tem vindo a decrescer, mesmo nesses anos o conteúdo tecnológico das exportações portuguesas tem vindo sempre a crescer e, portanto, o facto de haver esse contributo excepcional e de menor valor acrescentado dos produtos refinados não é senão apenas uma das expressões positivas do crescimento das nossas exportações. Vamos ao evento Cotec Europa, que é organizado de forma rotativa por 3 países, Portugal, Itália e Espanha. É, acima de tudo, um evento de reflexão e também de diálogo. Há problemas comuns e há necessidades específicas também comuns nas 3 economias. O desemprego, a reforma do Estado e a necessidade de reequilibrar as contas públicas são problemas comuns. Há outros? São problemas comuns, há outros e há aquele que nos interessa mais especialmente enquanto Cotec Portugal, Cotec Espanha e Cotec Itália. Nós somos entidades que visam promover a inovação empresarial enquanto fator de crescimento das economias e das sociedades em que se inserem e, portanto, nós temos também, no que diz respeito à dimensão da inovação empresarial, problemas comuns, na medida em que em Portugal, em Espanha e em Itália é particularmente acentuada enfim, creio que posso usar o termo patologia, sem exagerar, que se encontra muito na Europa quando comparada com as economias dos Estados Unidos e da Ásia-Pacífico, que é o facto de haver um investimento em recursos e em meios afetos à inovação, ou se quiser à investigação, ao desenvolvimento e à inovação, que são menos do que proporcionais face aos resultados dessa inovação. Isto é, a economia americana e as economias da Ásia-Pacífico têm tipicamente um contributo para o desenvolvimento económico, uma quantidade de bem-estar criado resultante do esforço de inovação inferior à da Europa. Ora, Portugal, Espanha e Itália são justamente na Europa países em que esse efeito se nota mais. E, portanto, temos um desafio grande que é comum e que queremos resolver de forma partilhada, que é, no fundo, tornar mais úteis e extrair mais resultados, mais criação de valor económico como resultado do esforço de inovação. O crescimento económico em Portugal está previsto abaixo dos 2%. É possível criar, de facto, emprego com previsões de crescimento tão baixos, sendo que o combate ao desemprego é uma das prioridades nas economias em dificuldade na Europa, nomeadamente Portugal, Espanha, Itália, os países da Cotec Europa? A minha opinião pessoal, eu não sou economista, é de que nós com dificuldade retomaremos níveis de emprego ou de desemprego
estrutural na linha do que tínhamos anteriormente à crise. Em boa verdade, e tendo a noção de que pode ser interpretada de forma brutal esta minha afirmação, isso tem também aspectos positivos, porque parte do ajustamento tem uma dimensão mais estrutural que está assente em maiores níveis de produtividade. É claro que, com níveis de produtividade mais elevados, apenas um crescimento significativo da economia pode sustentar valores de emprego. A rondar os 3% seria o ideal para a criação efetiva de Provavelmente precisaremos de retomar valores de crescimento económico na ordem dos 3% para que isso aconteça. Em todo o caso, eu sou um otimista e também julgo que o país precisa de ânimo e de notas otimistas. Eu creio que os níveis de crescimento para que se aponta para o ano 2014 em Portugal são, sem dúvida nenhuma, uma boa notícia. E, portanto, se não for ainda sustentável para uma retoma significativa do emprego, são certamente uma boa notícia. Um dos objetivos, e se quisermos uma das novidades deste ano da Cotec Europa, é a aproximação à ação executiva e aos governos dos países. Ou seja, está na altura de passar definitivamente da teoria à prática concreta. É isto? É isso, enfim, a Cotec as Cotecs foram criadas em Espanha, primeiro, em 1990, por iniciativa e forte patrocínio do Rei de Espanha, depois em 2001 em Itália e em 2013 em Portugal, com o fortíssimo patrocínio, que consideramos, aliás, valiosíssimo, do Presidente da República, que é, uma curiosidade que talvez não seja conhecida de todos, o Presidente da Assembleia Geral da Cotec. Portanto, esse prestígio que os chefes de Estado emprestam trazem também uma carga formal muito grande aos encontros da Cotec Europa. O que nós e trazem soluções mais rápidas também. Já agora é porque vai estar o Presidente português, o Presidente italiano, o Rei de Espanha. A presença destas entidades ajuda a resolver problemas mais rapidamente e enfim, ao encontro de boas vontades, podemos dizer assim. Sem dúvida nenhuma, desde logo, porque obriga a colocar no ar uma agenda que é uma agenda comum, de interesse comum entre os países e, portanto, muito provavelmente uma agenda que assenta em prioridades em que todos revêem, mas depois porque recebem um nível de atenção, trazem um nível de atenção ao tema que se discute, que é muito importante. Nós este ano quisemos justamente reformar, estamos a aproximar-nos dos 10 anos de Cotec Europa, este será o 9º encontro Cotec Europa, e quisemos fazê-lo marcando de forma clara, pela primeira vez, a presença dos executivos dos seus países. Aliás, há no quadro do encontro Cotec Europa, amanhã mesmo, portanto, na véspera do encontro, uma reunião promovida pelo Sr. Ministro da Economia de Portugal com os Ministros da Indústria dos 3 países. Temos um tema que é um tema muito centrado em preocupações que são muito caras na Europa e que são muito caras a estes países, que é o tema da reindustrialização e, portanto, do relançamento de novas formas. E da aposta na investigação. Aproveitando a boleia de países que têm uma larga experiência nesta área, que é o caso da Espanha e da Itália, e que também estão muito avançados relativamente a Portugal, nomeadamente nesta área da investigação. Sim, eu diria que enfim, nos aspectos sim, noutros aspectos Portugal também não tem que se envergonhar na comparação relativa com estes países. Nós escolhemos o tema da reindustrialização e, em particular, temos tratado e trataremos com especial cuidado aspectos da reindustrialização que são muito baseados numa indústria com maior conteúdo de utilização de conhecimento, portanto, maior inovação. Eu gosto muito de dar o exemplo do relançamento da indústria do calçado portuguesa, um bom exemplo. Que é um excelente exemplo, muito mais baseado em conhecimento, com muito mais inovação, com progressão na cadeia de valor. Portanto, passámos de uma indústria puramente tradicional, baseada em mão de obra barata, em que, no fundo, grande parte do valor na sua cadeia de valor do calçado era apropriada por outros, que estavam jusante da intervenção das empresas portuguesas. Hoje nós temos uma presença muito maior nessa cadeia de valor, capturamos uma parcela muito maior do valor criado pela indústria do calçado e, portanto, o que nós queremos, no fundo, é, ao nível da Europa, relançar uma indústria com maior conteúdo tecnológico, com maior utilização de conhecimento que é gerado nas suas universidades. Mais qualificada e sofisticada. Mais qualificado, mais sofisticado. O que não significa que não se volte, nesta indústria nova, aos setores tradicionais. Tem de haver, de facto, uma aposta grande nestas áreas. Tecnologia, qualificação, sofisticação. Justamente, nós achamos, aliás, a designação inglesa que vai desculpar que eu utilize, que é Design-Based Consumer Products, portanto, produtos de grande consumo, mas que têm um grande conteúdo de design e de tecnologia. No caso português, que se aplicou muito à indústria do calçado, do vidro, do têxtil, da cerâmica, portanto, mas também da manufatura tradicional. Portanto, no fundo, como dizia bem, indústrias que podem ser tradicionais, mas em que o conteúdo tecnológico, o uso de informação, de conhecimento que é gerado
nos centros de saber, nas universidades, no fundo, são geradores de mais valor económico capturado pelas empresas. Nós temos agora uma nova orientação dos fundos comunitários, mais virados para o apoio às empresas, para a criação efetiva de emprego, na resolução dos problemas estruturais dos países. É uma reorientação que ajuda, de facto, estas duas áreas, ou seja, a reindustrialização e também a aposta na investigação. É muito, vamos lá ver, a inovação, que é o tema central da intervenção da Cotec Portugal e das Cotecs Portugal, Espanha e Itália. Inovar é criar valor quando há mudança. Nós estamos muito habituados a pensar na mudança de natureza tecnológica, mas não basta ter uma nova tecnologia. É preciso que essa tecnologia seja passada a produtos ou a serviços e esses sim criam valor. Portanto, uma maior aposta no destino dos fundos comunitários e do novo quadro comunitário de apoio, no papel das empresas, também associado à utilização do saber que é criado, são obviamente boas notícias para a economia da União Europeia. Tem havido, na sua opinião, um desperdício de fundos comunitários em projetos como este, de investigação, de reindustrialização, de ajuda efetiva às empresas? Perdeu-se muito tempo e apostou-se mal nos projetos que se apresentou em alguns casos ou não? Vamos lá ver, é impossível com ações que gerem fundos de dimensão tão expressiva quanto os fundos comunitários usados para investigação, desenvolvimento e inovação, que tudo corra bem e que se acerte sempre à primeira. Eu acho que, genericamente, a Europa deu um passo importante de aproximação a economias mais avançadas no fundo, sobretudo quando foi capaz de trazer para o plano da atividade económica e passar a envolver e obrigar na formação de consórcios que haja empresas presentes nesses consórcios. A Europa deu um passo no sentido de tornar mais útil a utilização desses fundos. Dizer que houve desperdício, eu diria que não. Dizer que é possível fazer melhor, como em tudo na vida, acredito que sim, e acredito que é isso que se vai passar com o novo quadro comunitário de apoio. E é isso que se passa também atualmente com Pires de Lima, o Ministro da Economia. É um ministro que, de facto, tem sensibilidade para a situação difícil das empresas e para o muito que há a fazer no apoio efetivo às empresas em dificuldade. Quer no plano dos princípios, quer no plano teórico, quer na realidade. Portanto, enfim, António Pires de Lima foi até há muito pouco tempo uma pessoa das empresas, onde acredito, aliás, que há de regressar, e, portanto, é claramente alguém que tem um nível de sensibilidade aos problemas das empresas e às necessidades concretas de contribuir para resolver esses problemas. É, por outro lado, alguém também que, tendo estado do lado das empresas enquanto gestor, percebe que o papel do Estado é um papel, sobretudo, de regulador e de fomentador e portanto, não cabe ao Estado queimar dinheiro em setores da economia que não estão a funcionar. Cabe ao Estado investir dinheiro para que os setores que não funcionam passem a funcionar e não para que as empresas que não funcionem possam funcionar. Sr. João Bento, obrigado por ter vindo ao Grande Jornal e esperemos que corra tudo bem na Cotec Europa. Eu agradeço, muito obrigado. Obrigado, boa noite.